Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a reflexão que prepara o quarto domingo do Advento deste ano. O quarto domingo do Advento tem como personagem da Sagrada Escritura, como modelo de preparação, nossa Mãe, Maria Santíssima. Vamos refletir sobre as nossas leituras. A primeira leitura, tirada do livro de Samuel, fala do reino que será estável para sempre diante do Senhor. É uma promessa que Deus faz a Davi de um reino que será estável. Promete o Salvador. Deus é totalmente livre nas suas escolhas. No passado, ele escolheu Abraão para ser portador da promessa da salvação para todos os povos. Depois, escolheu Moisés para libertar o povo escravizado do Egito. Com ele, fez uma aliança com esse povo que foi libertado do Egito. Ele fez uma aliança no Sinai e lhe deu uma terra para seu povo habitar. O rei Davi havia construído para si um palácio em Jerusalém, que havia edificado também uma casa, e queria edificar também uma casa, isto é, um templo para Javé, para Deus, o Deus libertador do Egito. Mas, por meio do profeta Natã, Deus rejeitou esse desejo do rei Davi. Deus rejeitou uma casa de pedra e madeira. Em vez disso, tomou a iniciativa de escolher Davi, prometendo-lhe construir uma casa, isso é, família, dinastia, descendência. Deus fez uma aliança com Davi, dizendo: eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Aí nós vemos para nós a promessa do Salvador, um descendente de Davi que será o Messias. Porque da família de Davi haveria de nascer o Messias, Salvador, Jesus Cristo, concebido do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Deus não precisa de templos materiais para morar no meio do seu povo. Precisa, sim, de corações que o acolham com fé. Então, a promessa do Salvador, promessa feita a Davi. Na carta de Paulo aos Romanos, que é a segunda leitura do domingo, conclui-se com um hino de louvor a Deus que finalmente revelou em Jesus Cristo o mistério da salvação. É Paulo, portanto, que está falando já no Novo Testamento, na carta aos Romanos. As escolhas de Abraão, de Israel e de Davi não visavam apenas a salvação do povo de Israel, mas o povo de Israel foi escolhido como portador de um mistério, escondido no passado e agora revelado, diz Paulo. Isto é, o Messias esperado, descendente de Davi, veio para trazer a salvação não apenas para Israel, mas para todos os povos. Ele diz, o meu evangelho, Paulo diz, era a pregação de Paulo. O meu evangelho, sempre dizia, era a mensagem de salvação aberta a todas as nações. Primeiro, Paulo anunciou o evangelho aos judeus,
mas logo abriu seu anúncio de salvação para os pagãos, a fim de trazê-los todos à obediência da fé. Assim, temos então Paulo anunciando o Messias que trouxe a salvação não apenas para Israel, mas para todos os povos. E o Evangelho fala justamente do anúncio do anjo à Virgem Maria, que concebeu do Espírito Santo, o Filho de Deus, que se encarnou, assumiu a nossa humanidade, a nossa humanidade pecadora. A promessa feita a Davi de uma casa estável, ou melhor, uma descendência estável, isto é, de uma dinastia permanente, da qual nascerá o Salvador, cumpre-se hoje no Evangelho, cumpre-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, no primeiro capítulo, versículo 26 a 38, né? Maria, noiva de José, que era da casa de Davi, descendente de Davi, o noivado já tinha força jurídica, então José era já da descendência de Davi. Maria não conhece homem algum, isto é, ainda não convivia maritalmente com o seu noivo, mas colocou-se inteiramente à disposição do plano divino, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela concebe pela força do Espírito Santo. Diz o anjo: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O anjo dá as indicações sobre a missão e a identidade deste filho. Diz: seu nome, Jesus, significa Salvador. Será chamado Santo, Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Receberá o trono de seu pai Davi. Reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. O modo como se realizará o seu reino será surpreendente. Sua mensagem principal será anunciar o reino de Deus, um reino de justiça, de amor e de paz. Mas isso o levará a morrer crucificado, sentenciado, condenado como o rei dos judeus. Sinal de contradição. Assim, nesse quarto domingo do Advento, nós comemoramos e celebramos a promessa de Deus. Desde Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Abraão recebeu essa promessa, né? Pela descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão, não pelo sangue, mas pelo Espírito. Abraão foi o primeiro que teve fé. E nós todos que temos fé somos filhos de Abraão. É nosso pai Abraão, nosso pai na fé. E assim, no Gênesis, nós temos várias ocasiões da realização da promessa do Messias. A última foi a Davi,
uma promessa mais clara, que na descendência de Davi surgirá o Messias. E no Evangelho, desse quarto domingo, vimos o cumprimento da promessa de Davi. Seria um descendente de Davi, o Messias. E para terminar a nossa preparação para o domingo, vamos rezar a oração do quarto domingo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.